alô, boa tarde, salve, salve no ar, os donos da bola. Hoje, quinta-feira, vamos falar da bola que rolou pela Copa Libertadores. O Atlético venceu, aliás, venceu não, né? Passou o carro pra cima do Colo-Colo e eu pensei que de repente pudesse ser um jogo complicado e não foi, hein? Foi até muito fácil. Tô aqui com os nossos comentaristas, a Kika Branco tá aqui também esperando a sua ligação. Aliás, sua ligação não, ela não vai te atender. Sua participação no @ os donos da bola MG e também no Band Zap. Mas agora de bate-pronto, eu preciso dar um recado, porque o tempo é exíguo. Todos os mineiros podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira. Desde sua criação, lá em 39, a loteria possibilitou a geração de empregos, de renda e de circulação econômica no nosso estado, arrecadando recursos para importantes projetos do governo de Minas. Você sabia, por exemplo, que o Mineirão tem 50 anos, foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira? Não sabia, por isso que a gente sempre fala, com a Loteria Mineira ganha até quem não joga. Deixa eu aproveitar só para dar dois recados rápidos para você aqui. Para você que quer sair do aluguel e trocar de apartamento, né? Ou mesmo trocar de bairro, sua chance está aqui, em Feirão Vem que a gente fecha direcional, tem as melhores oportunidades de BH. Vá correndo, de hoje até domingo, a partir de 9 da manhã, no Shopping Del Rey, a turma da Band vai estar lá te esperando com um monte de prêmios também, tá? A partir das 5h30 da tarde, em frente ao shopping hoje, esperando por você com muitos brindes. Então vem fechar negócio. E a mesma equipe da Band está fazendo a promoção da Chicken House. A equipe está na Chicken House a partir de 1 da tarde, na Avenida José Faria da Rocha, próximo ao número 466, lá no Eldorado. O Cadu mora lá ao lado. Lá em Contagem, passe por lá e retire seu brinde e participe, ok? Vamos falar do jogo então, a bola que rolou ontem, o Atlético 3-0. Nós não podemos mostrar os lances, né? Mas vamos falar aqui, vamos comentar sobre o jogo. Eu queria começar com você, Eduardo, porque você tem a alma polêmica, né? Afinal de contas, você traz um DNA. Patrick ontem, bem, hein? Boa tarde. Então a coisa está caminhando e o Aguirre vai provando tudo o contrário do que a gente falava. Boa tarde, câmera 2 para você. Tudo bem? A palavra é sua. Boa tarde, telespectador. Que bom que o Patrick jogou bem. Ele justificou a escalação dele. O Aguirre acertou ao escalar o Patrick, porque ele entrou bem, marcou bem, recompôs bem quando tinha que recompor, deu assistências, fez gol, perdeu o gol porque estava lá para perder gol também. Eu costumo não cobrar do Patrick, eu cobro sempre do Diego Aguirre por escalá-lo lá na frente, mas ontem ele jogou bem. Ontem ele justificou a escalação dele. Aliás, o Atlético ontem sobrou, né, Everton? Porque você fazer 1-0 com 1 minuto de jogo, desmonta qualquer esquema do adversário, tira a pressão de um jogo de Libertadores em casa, o torcedor relaxa na arquibancada, então o jogo fica muito a favor do time da casa, do time que marcou o gol com 1 minuto. O Atlético fez por merecer, com 10 minutos já estava 2-0. O bandeirinha louco, não sei de onde ele tirou aquele impedimento do Lucas Prato, porque ele errou e errou muito feio, mas muito feio o erro do auxiliar. Não sei se estava mal colocado, se realmente não viu, ou então ele confundiu o uniforme, né, do Atlético com o do Colo-Colo, que estava muito parecido. Primeiro tempo do Atlético, o Atlético sobrou, 2-0 foi pouco, o Atlético poderia ter feito 3-4 no primeiro tempo, voltou para o segundo tempo com a mesma pegada, o Colo-Colo sim mudou um pouco a postura, chegou algumas vezes, Giovani mostrou que aquilo que a gente falou aqui ontem, tecnicamente o Atlético não perde tanto, perde muito em liderança, idolatria, que tem o ídolo, mas o Giovani é muito bom. E o 3-0 ficou pouco, poderia ter sido 5, poderia ter sido 6. Individualmente o time foi muito bom. Hoje, lendo o jornal, a gente está aqui para criticar treinador, elogiar, criticar jogador, elogiar, dar nota 4 para o Rafael Carioca, dizer que ele foi disperso no jogo. Disperso estava o jornalista que deu nota 4 para ele. Rafael Carioca jogou demais. Lucas Prato, apesar de perder os gols, mas fez o dele, que o Bandeira errou, jogou muita bola. Casares ontem, mais uma vez, deu provas que foi uma baita contratação do Atlético. Patrick, já falei, foi muito bem. Luan se doou o jogo inteiro. Júnior Urso fez um segundo tempo muito bom. E a dupla de zaga do Atlético mostrando que aos poucos vai se encaixando, o entrosamento vai chegando. Então o Atlético sobrou ontem, Everton, e está praticamente classificado. Deixa eu dar um giro aqui com o ídolo e com a Dimara também. Daqui a pouco vamos a Toca 2 ao vivo. Gisele Ramos está com o atacante Alisson, que é bom de bola.
Ô, Ídolo, boa tarde, tudo bem, Ídolo? Tudo ótimo. E aí, tudo bem? Você compactua com a opinião do colega ou você discorda de algum ponto? Câmera 2, por favor, você tem 10 segundos. Um abraço a todos. O mais importante de ontem é o seguinte, Everton. A gente vê cada vez mais no futebol, com a preocupação exacerbada aí com a parte tática, com a parte física, a gente costuma ver com muita frequência jogos muito amarrados, chatos, modorrentos, com poucas chances de gol, presos no meio-campo. Isso é uma tônica no futebol atual, seja no Brasil, seja na Europa. Porque está cada vez mais difícil criar chances de gol com tanta pegada, tanta marcação, tanto time bem preparado fisicamente. E ontem o Atlético fez o mais difícil em uma quantidade avassaladora e com muito louvor. O que é o mais difícil? Criar chances de gol. Né? E isso é o que mais chama atenção no jogo de ontem. No primeiro tempo, principalmente, a capacidade criativa, a intensidade, a capacidade de sufocar o adversário, de fazer a pressão, de ir para cima, isso tudo foi digno de nota mesmo, porque aconteceu num grau muito acentuado. Não é aquela história, jogou um pouquinho melhor, criou uma outra chance. Não, engoliu o adversário, passou o trator. Você pode até ponderar que em alguns minutos ali o Colo-Colo sentiu o baque, marcou um pouco mal, mas faz parte também. E independentemente disso, a qualidade do Atlético para criar foi o principal nesse ponto. Então, coletivamente, é impressionante como o time, com velocidade, com intensidade, com deslocamentos, consegue criar chances de gol. O jogo poderia ter ficado 7-0, 8-0, 8-1, alguma coisa assim, porque o Atlético perdeu muitos gols. E aí, para não falar que a atuação foi perfeita, justamente ancorado nesse raciocínio, em alguns momentos, os jogadores pecaram ali no gesto técnico no momento de decidir. Né? O próprio Lucas Prato fez boa partida, mas com 3 minutos perdeu um gol ali que... Finalização. Até poderia não ter feito gol, mas foi muito mal. Depois ele, no segundo tempo, aquele que o Patrick tocou para trás, ele engrossou mesmo ali, não conseguiu bater dentro da pequena área. O Marcos Rocha, que recebeu um passe espetacular do Casares e ao invés de ir mais com a bola, chutou de longe. Então, 99% de elogios e 1% pelo fato de o Atlético ter feito o mais difícil, que é criar tanto, criar como nenhum outro vem fazendo. Mas para ser ainda melhor, calibrar um pouquinho ali na finalização. Você buscou esses 99% no Wesley Safadão, que eu sei que você gosta, de Mário Oliveira, rapidamente, para dar um giro, daqui a pouco vamos para a Toca também, falar com o Alisson. Passou o carro ontem. Eu falava agora há pouco no jogo aberto ali, dividi em 4 partes, 3 quartos o Atlético passou o carro e 1 quarto o Colo-Colo conseguiu tocar a bola, chegar um pouco, mas sem nenhum susto, né, Dimara? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Os meninos já analisaram bem a questão tática. Acho que o Atlético ataca com muita gente, né? É bom de ver um time jogando dessa forma, tocando com velocidade. E méritos do Aguirre, eu acho que mostra cada vez mais que é um time muito bem treinado, que você vê as jogadas ensaiadas, você vê as inversões e tal, tá muito bem treinado. Queria chamar a atenção para uma coisa que eu até falei nas redes sociais, que tem mais a ver com bastidores, acompanhando todas as entrevistas e tudo que aconteceu depois, como este grupo gosta do Aguirre, gosta do trabalho do Aguirre e como é da mesma forma por parte do treinador. Isso pode ser toda a diferença para o Atlético. Isso é fundamental. Quando você acredita em quem está no seu comando e quando você acredita nos seus comandados. E a gente sente que o Aguirre está muito à vontade. Quando as notícias todas que os meninos trazem, olha, ele treina muito, olha, todo mundo gosta disso, mas ali é visível, no jogo foi visível. Então, acho que tudo isso pode fazer com que o Atlético tenha mesmo, não só essa classificação para as oitavas, como possa chegar. Claro que a gente está vendo aí o Atlético Nacional subindo, é bom de ver jogar o Atlético Nacional também, mas o Atlético já é o segundo geral. Então, tudo isso vai fazendo a diferença para ele nessa Libertadores. Dimara, esse ponto que você tocou aí do Aguirre com os jogadores, isso ficou perceptível ontem? Não é? Porque foi muito claro. As pessoas de rede social perguntam pra gente, o Aguirre opta pelo Patrick e os caras da posição? Como que eles recebem isso do treinador? Eles não ficam pé da vida com o treinador? O Yuri entrou no segundo tempo ontem, fez o gol, foi abraçar quem lá no banco? Foi abraçar o Aguirre. Talvez não tem isso no grupo do Atlético, não. Esse rodízio, para quem está no dia a dia ali, talvez esse rodízio esteja fazendo bem ao grupo. Talvez. Giovani, a gente vai ver com a sequência dos dias aí. Olha aqui, pessoal. Eu tenho um grande detalhe para destacar para vocês, que é a grande oportunidade para você adquirir sua chácara para lazer ou pescaria, de repente para investimento nas Fazendinhas Baú. São áreas para chácara, tá?
com água, luz, ruas compactadas, muita água, muito peixe, a natureza intocável, o lugar é sensacional, já estive lá. E muitos grupos de amigos que fazem as pescarias aí durante o ano e tal, o pessoal está comprando. Por quê? Fica barato, cada um paga um pouquinho só. E uma região que tem muita água e muito peixe. Né? Lá não foi afetada pela crise hídrica. Natureza maravilhosa. O financiamento é próprio, não tem consulta ao SPC ou Serasa. Até 144 meses para você pagar. Você vai dar uma entrada de 7 mil e pagar aí mensais de 499, porém, se você ligar agora ou chamar pelo WhatsApp no 999079139, disser que viu aqui, eu vou te dar 2 mil de desconto, você dá só 5 de entrada, os outros 2 deixa que eu pago lá. 2 mil de desconto, você vai dar 5 de entrada, os mesmos 499 por mês, divide para a rapaziada, não tem dificuldade, ok? Então, não perca a oportunidade, inclusive, de faturar um barco de pesca. Entre os compradores, vamos sortear um barco de pesca também. É mais uma da Bandeirantes Imóveis, 40 anos de mercado, solidez, seriedade, e o doutor Antônio, onde é que ele mete a caneta? Esse é o cara, tem que ser o novo presidente do Brasil. 3485-0123. A gente vai para o intervalo, mas antes, olha aqui, ó, daqui a pouco com quem que a gente vai falar? Dá para abrir a imagem aí? Olha lá, ó, Gisele Ramos, está ao lado de Alisson do Cruzeiro. Dentro de instantes a gente fala aqui nos Donos da Bola, 2 minutinhos só, intervalo rápido, é lá e cá, até já.